Dá um programa para ela, André. Dá um programa. Você tem programa? Bom dia a todos, meus amigos. Pronto que vocês comigo aqui. Ontem a noite foi linda. E eu queria... Bom, hoje eu estou aqui porque a Marci, ela teve um problema e não pôde comparecer. Então, eu estarei aqui com vocês, junto nessa mesa, com o Galego. Por favor, Galego, se apresente. Que é psicanalista e que vai debater aqui junto com Laura Posadas, editora da revista Veríssimo Posadas. Desculpa, ela quer que eu sempre lembre isso, que ela é Veríssimo Posadas. O veríssimo dela é muito importante, a parte brasileira dela. Então eu jamais posso esquecer. Bom, enfim, eu estou aqui com vocês agora, mas há muito tempo, né? Porque o nosso tema é tempo. E eu já estou com vocês há bastante tempo, preparando todo esse evento e junto com as minhas amigas. A Vivi está aí? Para a gente poder... Está chegando, né? A Veracidade, que está aqui conosco, que trabalhou bastante também, e a nossa Lolo, Eloá. Então, nós quatro tivemos esse tempo todo preparando e espero que vocês curtam bastante, tá? Esse evento. Então, agora, eu sei que o tempo é uma questão complexa, né? Mas nós temos que cumprir as tarefas todas, né? Para que a gente possa ter um tempo para debate depois. Então, eu vou pedir para o Galego iniciar, por favor, sobre o tempo, excesso. São os dois temas que a gente preparou para a mesa e que, após a exposição deles, nós abriremos, então, para o debate. Enquanto isso, as pessoas chegam, mas a gente já vai ter que ir adiantando para ter essa chance de ter o debate. Galego, então você pode começar, por favor? Bom, queria... Está ligado? Está ligado. Tá? Estão ouvindo bem? Obrigado. Queria agradecer o convite. Me parece, que, no e-mail que eu recebi, que a sugestão teria sido da Selmi, porque leu um texto que eu escrevi a partir de uma nova versão do romance O Grande Gatsby, um filme recente que passou esse ano, onde eu comentava algumas coisas da história do livro e que a Selmi achou que tinha muito a ver com o tema tempo e excesso. A Laura até me mandou um e-mail muito gentil, trocando ideias a respeito. Eu disse para ela que a ideia na época era só essa, o corpo da ideia. Ela achou ótimo, releu o livro e ela também vai tomar esse tema, alguma coisa do Grande Gatsby, como gancho para a nossa conversa. Eu queria também dizer que talvez a minha apresentação não seja muito organizada, porque quando eu aceitei o convite, eu ainda estava com o compromisso de escrever um capítulo para o livro, e isso era para 25 de setembro e tal. Achei que tinha um mês muito bem, mas aí tivemos uns problemas em casa de obras, faleceu uma tia, então o que eu tinha preparado como sinopse vai ser projetado e a gente vai poder ir comentando e articulando na medida do possível. Eu queria começar com uma coisa que não está no PowerPoint ainda, que é um texto que só depois eu vou dizer para vocês de quem é, de onde é. Breve é a nossa vida e cheia de tristezas, pois para a morte não há remédio algum, nem a notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos, porque do nada somos nascidos e depois seremos como se nunca tivéssemos sido. A respiração de nossos narizes é fumaça e nosso pensamento uma centelha que parte de nosso coração pulsante. Apagada esta centelha, nosso corpo se tornará cinzas e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Como tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem, desvanecer-se-á como uma névoa que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa, porque nosso tempo é o da passagem de uma sombra.
e nenhum reinício é possível uma vez chegado o fim, porque um selo lhe é posto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem, gozemos vivamente das criaturas durante nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que elas murchem. Nenhum de nós falte à nossa orgia. Em toda a parte deixemos sinais de nossa alegria, porque este é o nosso quinhão, esta a nossa sorte. Isso é um trecho da Bíblia. Não parece, mas é. O Buñuel usou esse trecho num filme e ele comenta que se não tivesse uma frase que eu não li antes, não poderia estar na Bíblia. A frase é: pois os ímpios nos dizem com seus falsos raciocínios. Aí vem esse lamento sobre o tempo limitado e essa ode ao hedonismo. Então, Buñuel acha que isso foi um recado verdadeiro e que é o que algumas pessoas chamavam da fala da comadre, né? Assim, eu jamais diria que aquela mulher, aí mete Mário, né? Eu jamais diria que aquele sujeito... Então é isso, pois os ímpios nos dizem com seus falsos raciocínios. Então isso está, inclusive, no livro da sabedoria, não é em qualquer lugar, não. Bom, então essa é uma questão que eu acho que é fundamental, porque na medida em que a gente trabalha com um inconsciente atemporal, a gente não consegue se afastar de uma consciência da finitude, da transitoriedade. Em poucas palavras, seria o que o Freud fala no Futuro de uma Ilusão sobre o nosso desamparo, o inusitado, o inesperado, o imprevisto, ou das perdas de terceiros, ou da nossa angústia, da nossa ansiedade com a finitude. Bem, como também o nosso encontro aqui também fala em psicanalizar da escuta escrita, o que eu tinha escolhido para pensar primeiro, né, a questão do tempo em si mesmo, é o que, pode mudar, por favor, é o que o Paul Ricoeur escreve em 3 livros, chamado Tempo e Narrativa. No segundo volume, especialmente, é sobre ficção. Ele analisa 3 grandes romances do século XX, Mrs. Dalloway, A Montanha Mágica e, obviamente, Em Busca do Tempo Perdido. Mas o que eu trouxe sinopticamente, pode mudar, algumas coisas muito por alto que ele menciona, né? Ele fala, isso é uma sinopse muito breve, tá? Ele fala do tempo cósmico, concebido como movimento do corpo no espaço e objeto de estudo da física de Aristóteles e de Kant. E ele fala do tempo íntimo, ou tempo vivido, concebido como distensão da alma por Santo Agostinho, que rejeita a antiga tese grega de Aristóteles de que o tempo corresponde a um movimento dos astros. Agostinho introduz a noção de que o tempo é interior, passando-se na alma, o que permite impactar esta alma humana com uma tripla presença, a do passado, através da memória, a do presente, através da visão, e a do futuro, através da espera ou da expectativa. E diz o Ricoeur, tal experiência de tempo corresponde a uma vivência humana profunda, mas que ainda seria uma experiência não comunicável porque impregnada de subjetividade. E ambos os tempos, cósmico e íntimo, seriam intangíveis e constituiriam em conjunto o que ele chama de tempo pré-figurado, onde tudo acontece, múltiplas histórias e fatos concomitantes, um emaranhado de vidas imbricadas sem uma lógica que os articule e possa dar sentido à ampla tapeçaria em que tantas vidas se inserem. Pode mudar, por favor? Em confronto com o tempo pré-figurado, ele traz a concepção do tempo configurado, produzido nas interseções do tempo cósmico, tempo do mundo, e do tempo íntimo de Agostinho, o tempo psicológico, e que é o tempo construído pelos processos das narrativas. Comento eu, tal como a fala do analisando emerge por associações livres a partir do processo primário e é recriada pela escuta seletiva do analista em atenção flutuante. Tal como o leitor que lê um livro e, quando o comenta, pode revelar que ele, leitor, foi lido pelo livro. E o analista também, como que lê a fala do analisando, ao mesmo tempo em que o analista é lido pelo que escuta, que é o que o analista destaca como ponto em que sua palavra se fará escutar.
por que escolheu aquele ponto do discurso, da narrativa do analisando, e não outro ponto qualquer. Pode mudar, por favor? O tempo configurado, diz Ricoeur, é um tempo humano por excelência, visto ser o único acessível através da linguagem. Sua função é dar significado aos acontecimentos e retirá-los do caos em que se desdobram. É curioso que eu não encontrei nesse texto dele nenhuma menção, ele que escreveu um livro muito bonito, né, sobre Freud, acho que é o Conflito das Interpretações, e escreveu também um trabalho sobre Kohut, para uma revista especializada em psicologia do self, mas ele não menciona muito a psicanálise, mas eu acho que todos nós aqui estamos podendo imaginar, ou fantasiar, ou entender, ou fazer analogias entre esse tempo pré-figurado e o tempo configurado, entre o processo primário e o processo secundário. Pode mudar. O tempo pré-figurado só pode ser apreendido a partir de uma configuração sob a forma de uma narrativa. O tempo só se torna humano na medida em que é articulado de um modo narrativo. E a narrativa só atinge seu pleno significado quando se torna uma condição da existência temporal. O exemplo que ele dá são as histórias que começam com "era uma vez". Mas também cabe lembrar, é um acréscimo que me foi sugerido por uma colega, que "era uma vez" matematicamente quer dizer uma vez única, que não vai acontecer novamente, exceto fora do espaço em que ocorreu, ou seja, só vai se repetir como narrativa. Pode mudar, por favor? O tempo configurado não se contrapõe ao tempo pré-figurado, mas o humaniza na medida em que o que é narrado é sempre a vida. Contar histórias é sempre a arte de contá-las de novo. Narrar, compreender histórias é apenas a continuação das histórias não ditas que existem antes de serem narradas. Pode mudar? O que entra em jogo é o poder da narrativa de desvendar o mundo, pois ao tomar a narrativa como guardiã do tempo, deixa de haver tempo pensado que não seja narrado. E são as obras de ficção que devemos grande parte da ampliação de nossa existência. Tais narrativas estabelecem um tipo específico, pode mudar, e recortado de organização do mundo, independentemente de serem ficções, puras fantasias ou baseadas em acontecimentos, porém recriados. Toda narrativa é uma reconstrução de nosso ser no tempo. Então, esse é um ponto já que eu vou usar como centro, né, do que me foi proposto, e foi por causa disso que eu fui lembrado para estar aqui conversando sobre tempo e excesso. Como eu vou usar um trecho de uma narrativa, basicamente, né, então eu quis lembrar, né, esse prestígio da ficção, da narrativa em vários níveis, da narrativa ficcional e da narrativa enquanto fala do analisando e da narrativa enquanto escuta do analista, do que ele pôde escutar, de como ele rearruma, como ele faz essa narrativa, uma nova narrativa nele mesmo, e vai devolver para o analisando, e aí esse jogo de intersubjetividade que a gente conhece, que é o que acontece quando está acontecendo uma análise de fato. O outro viés que eu queria trazer, então, pode mudar, por favor, aliás, saiu errado no folder, saiu que essa sinopse é tirada de um livro de 1970, não é de 1979. O Christopher Lasch, quando escreveu A Cultura do Narcisismo, um dos pontos principais que ele teve como estímulo foi a observação de que dos anos 1950 para cá, os relatos dos psicanalistas eram sobre pacientes já um tanto diversos dos pacientes da primeira metade do século, do que os pacientes de Freud. E essa questão da clínica de pacientes narcisistas. Aí está numa ordem que não é a ideal, porque eu preferiria falar numa ordem até, digamos assim, um pouco etiológica, né? Eu começaria com a sensação do vazio interior. E daí a racionalização da vida interior. E daí os pseudo-insights. E daí também pode-se dizer, né, que para preencher esse vazio interior, existe toda essa atração pela proliferação das imagens no cotidiano. E o fascínio com a celebridade, ou seja, eu quero ser célebre, e o fascínio pela celebridade, ou seja, se eu não sou célebre, que bom estar ao lado de alguém que é, o famoso papagaio de pirata das fotografias dos famosos.
que é também um substitutivo para a sensação de vazio interior, como também, obviamente, o consumismo. Ele ainda assinala o declínio do espírito lúdico, a dependência dos outros associada ao medo da dependência, e aí a gente pode chamar a atenção de que há, nesse jogo ambíguo, né, que há enlaces fantasiosos que criam uma verdadeira adição dependente do olhar que se deseja admirador por parte do outro. Pois, e essa frase do Lasch eu acho fantástica, o novo Narciso, quando olha para o seu reflexo, não o faz por admiração, mas por incessante busca de imperfeições, sinais de fadiga e de decadência. Ele ainda acrescenta as vivências distorcidas da temporalidade, né, e o enfraquecimento do sentido do tempo histórico, cujo corolário é viver para o momento e não para os outros contemporâneos ou que virão. E intenso temor da velhice e da morte, que é a ferida narcísica inerente à consciência de finitude, que a gente tem desde o Freud no trabalho pequeno, porém fantástico, sobre a transitoriedade, e a gente tem em Kohut quando ele propõe que o narcisismo arcaico pode ser transformado em narcisismo maduro, até com tolerância pela finitude. Bom, eu acho que de uma certa forma a gente pode mudar. Também os poetas sabem disso, né? Pode mudar, por favor? E o Drummond tem um poema chamado Enterrado Vivo, que me parece muito propício como contraponto ficcional e poético ao que se falou um pouco antes sobre a cultura do narcisismo, né? É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico. É sempre no meu peito aquela garra, é sempre no meu tédio aquele aceno, é sempre no meu sono aquela guerra. É sempre no meu trato o amplo distrato, sempre na minha firma a antiga fúria, sempre no mesmo engano outro retrato. É sempre nos meus pulos o limite, é sempre nos meus lábios a estampilha, é sempre no meu não aquele trauma. Sempre no meu amor a noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo, e sempre no meu sempre a mesma ausência. Quer dizer, como eu preferiria ter começado, né, quando eu enviei o texto para o PowerPoint, a cultura do narcisismo com a sensação de vazio anterior, eu acho que também é do final para, né, do sempre no meu sempre a mesma ausência, que se desenvolve esses versos que significativamente são chamados de o enterrado vivo, que eu acho que é uma questão que a gente percebe na clínica dos pacientes narcisistas. Enterrados em vida, aprisionados. Vai passar em breve, quem não viu no festival, o último filme do Woody Allen, com a Cate Blanchett, Blue Jasmine, é exatamente a história de uma moça, de uma mulher, que só existe pelo entorno dela, né? Pela riqueza, enfim, pelos fatores externos, e ela perde tudo isso, né? Então, quando ela perde tudo isso, é o filme que é fantástico na demonstração de uma pessoa de quem a gente acaba tendo dó, embora ela seja arrogante, desagradável, vai morar com a irmã pobre, continua tratando a irmã de cima para baixo, mas dá uma pena danada porque não há nada ali, não há nada embaixo da vestimenta. Bom, o trecho que eu queria chegar finalmente, se a gente vai conseguir articular o tempo, e como eu preferi mudar um pouco, né, de tempo e excesso para, né, o tempo Narciso e o tempo que passa, seus insucessos e seus excessos em tentativas compensatórias para essa grande vivência, esse enorme vazio interior. Então, eu pediria para passar para... nós vamos ler um trecho completo de um momento capital do Grande Gatsby, quando é narrado por um amigo dele, e ele vai contar que Gatsby queria que a sua antiga namorada se voltasse para o marido e dissesse: eu jamais te amei, né? Ao atual marido da Daisy. Depois que ela houvesse, com essa frase, apagado 4 anos de vida, poderiam então decidir quais as medidas mais práticas que deveriam ser tomadas. Uma delas seria que, depois que ela estivesse livre, eles deviam voltar a Louisville e da casa em que ela morara sair para a igreja a fim de casar, como se o tempo houvesse recuado 5 anos.
E ela não compreende, acrescentou Gatsby. Antes, ela costumava compreender. Agora conversamos durante horas. Interrompeu a frase e pôs-se a andar de um lado para o outro por um caminho cheio de cascas de frutas, lembranças abandonadas da festa e flores esmagadas. Então o narrador amigo diz: eu não pediria demasiado a ela, atrevi-me a dizer. Não se pode repetir o passado. Não se pode repetir o passado? Exclamou ele incrédulo. Ora essa, claro que pode. Pode mudar? Lançou desorientado um olhar em derredor, como se o passado estivesse oculto nas sombras de sua casa, bem ao alcance de sua mão. Vou ajeitar tudo exatamente como era antes, disse acenando afirmativamente com a cabeça, com ar decidido. Ela vai ver. Falou muito acerca do passado e eu entendi que ele queria recobrar alguma coisa do passado, talvez uma ideia que fizesse de si mesmo e que perdera ao amar Daisy. Sua vida havia sido desde então confusa e desordenada, mas se ele pudesse tornar, mais uma vez, a um determinado ponto de partida, talvez pudesse descobrir que coisa era aquela. E aí acho que a gente vê mais uma vez um exemplo do ficcionista que faz uma verdadeira elaboração, como se ele pudesse compreender o Gatsby, como se fosse um analisando, e o que ele diria, né? O que ele talvez dissesse, né? Essa questão em que ponto houve uma parada de desenvolvimento, em que ponto houve uma necessidade dele se recriar de fora para dentro, né, como um falso self, frustrando um projeto nuclear de self, né, e que é a tragédia do Gatsby, né, porque o livro já enfocava a onipotência como são vividas antigas e novas angústias em relação à temporalidade, à vivência do desamparo de Freud, na raiz das substituições que visam algum consolo neurótico ou através de sublimações para a consciência de nossa pequenez em face de tantas ameaças. E aí eu peço para mudar novamente e vou apenas recordar com vocês o que eu acho que é um aprendizado que vem desde os gregos, desde a tragédia grega, e que eu acho que é uma coisa na qual o personagem Gatsby incorre, que é a híbris, traduzida como desmesura, excesso, descomedimento, que é um conceito essencial na concepção do teatro, dos mitos, enfim, do pensamento grego. A ideia básica seria que todo homem tem seu metron, que é a medida de cada um, e cuja ultrapassagem incorre na híbris, o excesso. Pode mudar? A híbris desperta o ciúme divino, a nêmesis, que ficou mais popularizada como a justiça, mas a origem dessa justiça divina é o ciúme dos deuses do humano que quer se aproximar da divindade, de ser como a divindade. E aí o que os deuses provocam é genial, é a arte, é a cegueira da razão. Eles dão corda para o cara se enforcar sozinho, né? Você está se achando? Continua, vai mais, vai, porque vai acontecer o fracasso em algum momento. E pela arte, que é a cegueira da razão, se desencadeia a moira, destino do qual não se pode escapar. Lembrando que desde as peças de Sófocles, a questão não é o destino pré-determinado. Já existe uma livre escolha, embora dentro de um sistema de limitações que tecem uma rede de circunstâncias que não pode ser desfeita. Essa rede pode ser chamada, em diferentes terminologias, de destino, de experiências posteriores às vivências infantis, ou de hereditariedade mais ambiente, a famosa questão de nature and nurture. Pode mudar? Para resumir isso, para Aristóteles, a tragédia é desencadeada pela armátia, traduzido como falha trágica, engano, erro de avaliação, falha de julgamento, que não deve ser confundida com a culpa moral vivenciada na cultura cristã. Para resumir, agora sim, o último slide, lá que o nome tenha isso, PowerPoint. Segundo Mircea Eliade, a híbris provoca uma loucura temporária, a ate, que cega o homem e o leva à catástrofe. A híbris e a sua resultante ate são os meios pelos quais se realiza a moira, nesse momento conceituada como porção de vida atribuída por ocasião do nascimento dos mortais iludidos pelo ideal de excelência. Aí está um pouco fatalista, né? Porque é uma coisa que vem de origem, né? E eu acho que a gente trabalha hoje em dia muito mais com os falsos, eu diria os falsos arrogantes, né? Com aquelas pessoas cheias de si, com aquelas pessoas com um comportamento manifesto narcisista, mas que se aguentam, e é muito difícil que aguentem ficar em uma análise com todas
teorias e adaptações de técnicas modernas, seja de Kernberg, seja de Kohut, seja de outras escolas. São pacientes, são pessoas muito difíceis, porque a quebra do verniz, que constitui praticamente uma falsa essência, né? É uma falsa essência, é muito grave. É como na perda do falso self, se não for trabalhado com um manejo, com uma habilidade, com uma delicadeza, uma sutileza, e mesmo assim há uma intolerância muito grande. E essa é uma questão que não é individual, acho que essa é uma questão cultural, e que então a gente tem esses elementos para pensar sobre o tempo, sobre a finitude, sobre a vivência de desamparo, sobre os sistemas ilusórios do self, como a Inês Oppenheimer chamou toda a teoria do Kohut, e, enfim, e com a grande ficção, né? Eu acho que a gente aprende psicanálise às vezes mais com a grande ficção até do que com as leituras de textos psicanalíticos. Então, basicamente, era isso que eu trago para a gente mais conversar do que realmente trazer uma coisa mais fechada, mais organizada. Muito obrigado. O Galego, muito bom. Obrigado pela sua contribuição para a gente pensar aqui. E junto com a Laura agora, belíssimo, Rosatas. Tem que consertar, porque ela é belíssima, faz questão. Faz questão, belíssimo. Brasileiro dela. Editora nossa, da revista, e pode usar o livro agora. Então vamos ouvi-la, que depois nós abrimos para o debate, tá? Bom dia para todos. Antes de mais nada, meu agradecimento à diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e ao comitê organizador, as amigas Lúcia, Viviane, Eloá e a Vânia, pelo convite a participar desse painel com Luiz Fernando Galego, alguém que eu sei ser muito apreciado pelas suas contribuições como psicanalista e como crítico de cinema. Quero agradecer também, muito especialmente, a Luiz Fernando por ter feito com que eu voltasse ao Grande Gatsby. Eu pude entender que Fitzgerald tenha sido considerado um escritor visionário, na razão da forte impressão da atualidade que me produziu a releitura de sua novela. Além do prazer de me encontrar com a boa literatura, tive a oportunidade de repensar a incidência das mudanças de época na organização da subjetividade, tema sobre o qual trabalhei durante o ano passado por conta da participação do professor Dany Robert Dufour no congresso organizado pela Associação Psicanalítica do Uruguai. Minhas inquietações surgem do meu trabalho como psicanalista e das minhas interrogações sobre as apresentações atuais da neurose e dos seus destinos. Além da frequência de casos que duvidamos em considerar como neurose, vem-se somar a evolução em algum deles para condições fetichistas, como se, a partir dos desdobramentos da organização neurótica, emergissem para tomar a dianteira aspectos perversos, modos diversos da recusa da castração. Enquanto o trabalho de investigação em psicanálise, esta é uma reflexão em aberto, provisória, sobre modos de organização subjetiva que remetemos, respectivamente, à modernidade e às suas transformações no que chamamos de pós-modernidade, consideradas não como etapas sucessivas, mas sim como são pensadas por aqueles autores que indicam que não se trata de que a modernidade tinha sido superada, mas sim de que entre as suas dobras surgiu algo que a excede. O sujeito da modernidade, sujeito freudiano. Gatsby me parece um bom representante do sujeito da modernidade, a quem Dufour não duvida em qualificar
como freudiano, já que é desejante e conflituoso. Desde Freud, estamos familiarizados com ele por conta do nosso trabalho com a neurose. Nossa escuta na intimidade da sessão é dirigida à ordem libidinal, aos desejos infantis e reprimidos que pulsam em busca de sua realização. O sonho é um modo privilegiado de expressão, bem como as outras formações mestiças do inconsciente, as fantasias, os sintomas e a transferência. Tal como acontece numa análise, nessa novela escutamos o relato de alguém, Nick, que se lembra de maneira turva às vezes, que nos fala do personagem central, Gatsby, e nos conta o que muitas vozes murmuram sobre ele. Conhecemos antes os personagens secundários, enquanto nos aproximamos lentamente de um sujeito sobre o qual são reveladas pouco a pouco verdades, entre aspas, parciais e fugaces, tão somente como o esplendor elimina uma bruma, como diz Conrad, e que deixam sempre um halo nebuloso, uma margem de incerteza. A versão cinematográfica de 74, dirigida por Jack Clayton, com o roteiro de Coppola, que Luiz Fernando havia me sugerido, faz uma primeira exibição do personagem com a câmera percorrendo a sua opulenta mansão, em contraste com a casa simples, branca e aristocrática de Daisy. A câmera entra nos seus aposentos e se detém nos objetos do seu cotidiano, as iniciais gravadas em cada um deles, todos de ouro, e que ao lado das condecorações supostamente recebidas na guerra, rodeiam como ex-votos em um altar a foto da adorada Daisy. Iniciais gravadas de forma repetitiva desde o chão, na porta de entrada, como um signo de seu afã de se inscrever em um mundo ao qual desesperadamente deseja pertencer. A revolução freudiana, que marca o pensamento e a arte do século XX, revela-nos a condição humana como desgarrada de um paraíso mítico perdido, o que nos torna para sempre divididos e desejantes, movidos por desejos com a insistência e a desmesura própria do infantil. Eu vou pular por causa do tempo. Dá tempo? Corremos na busca de objetos metonímicos para acalmar a nossa falta em ser. Condição humana que Fitzgerald, com talento poético, resume na frase final da novela e que foi escolhida como epitáfio em seu túmulo. E assim seguimos, barcos contra a corrente, incessantemente puxados de volta ao passado. A partir dessa perspectiva, Daisy é, para mim, desde minha teorização em psicanálise, Daisy parece um suporte do objeto, como ensina Leclerc em seus seminários em Montevideo de 1972. Objeto perdido que nunca se teve, concepção freudiana profundamente psicanalítica, é retomada por Leclerc seguindo Lacan. Ele é considerado, esse objeto perdido, que nunca se teve, o organizador de todo o movimento desejante. E para encontrar Daisy, que Gatsby percorre um longo caminho e consegue instalar sua mansão do outro lado da baía, de forma de ver a luz no cais da sua casa. Diz Nick, seu sonho tem que haver parecido tão próximo a ele que era difícil não alcançá-lo. Faz suas festas ostentosas esperando vê-la aparecer. Quando a encontra, revela-se esse caráter de suporte do impossível. Recusar o tempo que passou, como Luiz Fernando falou,
recusar o tempo que passou e voltar para aquele lugar e tempo perdido 8 anos atrás. Desmesura que revela não se tratar tanto de Daisy, mas sim de recuperar aquilo que nunca teve. Ser o menino rei, His Majesty the Baby, que projeta em Daisy. O brilho fálico de sua posição social. Citando Fitzgerald, sua casa era a mais linda que já havia visto, toda de vidro e prata. Também o brilho do seu poder econômico e de seu poder sobre os homens, já que ela é objeto desejado por todos eles. Naquela Luciana aristocrática, ele ostentava seu uniforme militar, que dissimulava sua pobreza. E Daisy, tão pressa quanto ele no jogo imaginário e na recusa do que se perdeu, lhe pede que volte a vestir. A estruturação edípica quanto ao modo de articulação do desejo e da proibição significa o neurótico como representante do homem moderno. O superego é a instância reguladora e sede dos ideais, mas já Freud nos adverte que pode se tornar sádico e que a persistência do ego ideal onipotente pode se converter em um obstáculo para a capacidade de amar e trabalhar. Leclerc, em Mata-se uma Criança, diz que a escuta do analisando põe em jogo, em cada um de nós, a própria relação com a representação narcísica primária, cuja força absolutamente coativa aflora regularmente no trabalho analítico. Criança maravilhosa, constituída com referência ao desejo inconsciente materno. Catequizado pelo sujeito em seu inconsciente como um representante privilegiado, o mais íntimo, o mais estranho e inquietante de todos. Representação narcísica primária que merece sua denominação de infans, porque não fala nem falará jamais. Criança fascinante e aterrorizante, assassinato necessário e impossível que devemos realizar sempre e sempre. É com esse fato de estrutura que Fitzgerald faz com que nos enfrentemos em O Grande Gatsby. Eu acho que aqui temos uma diferença, não, de olhada, mas isso é interessante de compartilhar as diferenças. O sujeito da pós-modernidade, servidão do homem liberado. Apelar às contribuições de outras disciplinas é central para a psicanálise, e por isso impregna com força o projeto Caliban. Como argumenta Marta Labraga, é sempre a arte e a contemporaneidade, em suas dimensões sociais e históricas, que questionam a psicanálise, tirando-a da pré-história do seu desenvolvimento e mostrando a ela por onde é necessário que se reflitam e sejam questionadas os seus fundamentos. Acho que o Mariano falou disso também ontem. A partir da filosofia política, com seu conhecimento da obra de Freud e de Lacan, Dufour questiona diretamente os psicanalistas, obrigando-nos a repensar nossas teorizações e nossa prática com relação ao contexto onde ela se desenvolve. Dufour realiza uma análise exaustiva de nossa contemporaneidade, extrai algumas conclusões que estão de acordo com o que, a partir da prática psicanalítica, destaca Melman e Lebrun em O Homem Sem Gravidade e Um Mundo Sem Limite. São 2 livros deles. O conjunto de Lebrun, só Um Mundo Sem Limite. No primeiro dos 2 livros citados, defendem que há um século dos trabalhos de Freud relacionados com a cultura
tais como o Moisés ou o mal-estar na cultura, temos a obrigação de retomar a sua tarefa, já que não estamos, na opinião desses autores, diante de simples modificações do social e de suas incidências sobre a subjetividade de cada um, senão frente a uma, cito, mutação inédita em vias de produzir seus efeitos que poderiam ser maiores e se relacionar tanto com o indivíduo e com a vida coletiva. Perguntam-se pelas formas do mal-estar nessa civilização atual e afirma que estamos diante de uma nova economia psíquica. O subtítulo do livro é Jouir à tout prix, gozar a qualquer preço. Por ocasião da apresentação de Dufour em Montevideo, eu já havia apelado ao cinema para colocar em discussão essas propostas. Hoje eu volto a Shame, do diretor Steve McQueen, onde Michael Fassbender interpreta Brandon, personagem central desse filme, onde a palavra está quase ausente. Adictus, o que não diz, é um jogo com a palavra que usamos em espanhol para vício ou adição. Ainda que Luiz Fernando me ensinou que não corresponde à etimologia. Em Shame, o não dito, a história está no corpo, nos atos, nas compulsões do personagem, nas suas adições, nas marcas auto-infligidas nos braços de sua irmã. Da história compartilhada, apenas poucas palavras. Não somos ruins, viemos de um lugar ruim, diz a irmã, e o grito chamado desesperado de Brandon na última cena, ao voltar ao lugar de sua infância. Deus, esse Deus cuja morte anunciava o tudo é permitido, que vem se revelando como nada é permitido. Porque, sem uma garantia simbólica, não há perda e desejo, senão objeto imediato, fetiche que pretende obturar a falta. Substâncias ou pessoas cosificadas para seu consumo. E quando Brandon tenta uma relação que integra outro como sujeito de desejos, que integra a história de cada um e seus afetos, seu corpo-máquina deixa de funcionar. Fracassa na experiência do prazer compartilhado. E o personagem enfrenta a solidão e o vazio. Devastação que o diretor de Shame revela com maestria através da fotografia. Qual é a posição desejante? Que estruturação subjetiva? Que relação com uma legalidade? Nesses casos onde, em primeiro plano, se apresentaria uma economia psíquica organizada pela exibição do gozo, e não pela tensão entre o desejo e o recalque próprio do neurótico. Porque não parece se tratar, nesses casos, da pergunta do neurótico: por que não posso desfrutar sem me sentir culpado, sem pagar algo de algum modo? Senão, porque tem que haver um limite ao meu desfrute. Por que não mais? Por que não tudo? Situações que nos confrontam com a pergunta sobre as formas com que os modos de relação e intercâmbio, nesse começo do século XX incidem na produção de subjetividade e nas formas predominantes de mal-estar. Alguns dos seus modos de expressão constituem um desafio ao nosso método. Como recorda Gladys Franco, no seu trabalho apresentado no Congresso da FEPAL 2012, citando Green, com relação a patologias limite, creio que quem está no limite é o analista. Não somente tem que adequar a técnica
mas também pensar que a organização neurótica pode estar se transformando e talvez diminuindo. O sujeito neurótico tenderia a ser substituído pelo sujeito que é estimulado pela sociedade de consumo a não renunciar a nada, a desafiar todos os limites. Dufour adverte que na organização social atual, os antigos representantes da ordem simbólica tendem a ser substituídos pelo que chamou de divino mercado. Nesse contexto, o sujeito se constitui de modo dominante um sujeito de consumo, consumidor e consumido. Ele está libertado de suas velhas sujeições, mas é obrigado a ser ele mesmo, com uma capacidade reflexiva reduzida que o torna servo do mercado e de sua infinita gama de ofertas. Daniel Hill, na RUP, Revista Uruguaia, número 115, se pergunta se então é o caso de falar de liberação sexual, nesse tempo que parece feito de coações, de um superego obsceno e feroz, como foi qualificado por Lacan, que não permite não gozar, como se o lema fosse: se posso, devo. Diz Zizek em O Desejo ou a Traição da Felicidade, citado por Hill. A psicanálise é um discurso que não proíbe gozar, mas que permite não gozar. É possível gozar sem que isso obedeça a uma regra, sem que ganhe a forma de uma interiorização superegoica. É por isso que o pensamento freudiano é mais atual do que nunca. Em Gatsby, a desmesura, o excesso, faz história. Ele vive o tempo onde, como contas de um colar unidas pelo desejo, como disse Freud, se desenrolam o passado mítico, o presente da ação e o futuro que o desejo se imagina realizando-se. O personagem de Shane Brandon, pelo contrário, vive o presente da imediatez, do instante do gozo, de um excesso onde se incrusta a angústia que necessita ser descarregada incessantemente. Não há tempo nem espaço de busca, não há espera, também não pode haver projeto. O sujeito fica exposto ao trauma, a um real sem pai, um real que não estaria colonizado pelas palavras. Esta é uma cita de Lebrun. Sem mitos, sem fantasma e sem relato que torna impossível a ele aproximar-se à falta que nos constitui sem cair no seu abismo. Finalmente, ocasiões como estas, organizadas em parceria pelo MAR e a Sociedade Brasileira Psicanalítica do Rio de Janeiro, constituem um benéfico antídoto contra os isolamentos tóxicos nas nossas instituições e nosso corpus teórico, que alguns pretendem defender como autossuficiente. Encontros assim nos envolvem, nos desacomodam, nos questionam e oxigenam, o que é, sem dúvida, um estímulo à constante revisão, reformulação, que é a tarefa permanente dos psicanalistas. Obrigada. Trabalho super bonito, e eu queria dizer que ela fez um esforço enorme de falar português, escrever em português. Então isso faz uma diferença muito grande para a gente, né? Então ontem aqui a gente conversou sobre isso, porque estamos acostumados muito mais a escutar espanhol, né? Então acho que é uma tentativa nossa aqui hoje, junto com os nossos colegas, né, de trocarmos. Então acho que o esforço dela é fabuloso. Ela trouxe o texto em português e
mandou muito bem, como dissemos aqui, na leitura. Né? Generosidade do público. Preocupadíssima. Eu acho que foi fabuloso. Os dois. Então, agora a gente poderia conversar. Eu não sei se eu posso conversar junto com o Galego, respondendo sobre o shape, né? Sobre essa questão do gozo que a Laura está trazendo, e do excesso, da falta de culpa, né? Quer dizer, pode ser tudo, então hoje, como é que você pensa isso? E a gente vai... Olha, tudo bem, eu acho uma boa proposta, embora no momento eu acho que eu não teria muito a acrescentar. A análise dela foi adequadíssima ao personagem, achei excelente mesmo. Eu preferia que ela talvez apontasse as nossas diferenças, já que ela percebeu. Acho que você poderia mostrar isso, já que você percebeu em algum momento. Talvez em espanhol. À vontade. Pensar mais A gente vai falando junto. Falo devagar em espanhol. Não, acho que a diferença, creo que la diferencia, Luis Fernando, es que lo que para mí es un hecho de estructura, ese objeto perdido que nunca se obtuvo y que, bueno, lo hablaba ayer Birman, ¿no? La estructuración del sujeto en torno a una falta fundamental y que eso es lo que mueve al deseo. Si no hay pérdida, si no hay esa falta fundamental que nos constituye, no hay nacimiento al deseo, como llama Leclerc, que es una expresión que me gusta mucho. Leclerc habla de nacimiento al deseo y asegurar la castración, dice él, como conjunto conceptual. Me parece que en lo que yo entendí de tu planteo, es como, le das otro lugar, ¿no? Como una falla narcisística. Y yo considero que esa es nuestra falla narcisística fundamental, ¿no? Esse objeto perdido que nunca se tuvo. Um trecho que eu acabei não conseguindo articular vem bem ao encontro disso. Enfim, é um pedaço do trecho que não foi escrito, né? Mas está escrito aqui um pedaço. Nada reduz realmente a falta e a incompletude do ser humano. Corrut reconhece essa incompletude, porém considera os recursos através dos quais tentamos lidar com isso. Supõe que no início das nossas vidas, as pessoas que cuidam do bebê sejam percebidas pela criança, tanto objetiva como subjetivamente. Um paradoxo. Ou seja, como externas ao bebê e como prolongamentos dele. Especialmente quando são atendidas.